Olá pessoal, eu já tive a oportunidade de falar um pouquinho a respeito aqui de um site que nos permite baixar alguns personagens para fazer experimentos de animações aqui junto ao Blender 3D. Trata-se do Mixamo e queria falar novamente sobre esse site para demonstrar aqui na versão 3.5.1 como é que a gente pode utilizar o addon Mixamo para poder fazer alguns movimentos desse personagem aqui junto à área 3D. Primeiramente eu vou excluir o cubo. E para a gente poder baixar o personagem, nós vamos ter que entrar nesse site aqui. Trata-se do mixamo.com. Basta vocês digitarem no seu navegador. Aqui vai aparecer, se vocês já tiverem uma conta aí no Mixamo, vocês clicam em login. Caso vocês não tenham, vocês vêm aqui, ó, assinatura livre. Clicam e são levados a uma página onde vocês, com uma conta do próprio Google, podem acessar aqui o endereço e entrarem de forma livre aí nesse site para baixar os personagens. Por exemplo, eu vou usar uma conta que eu já tenho aqui. Então, vou retornar e vou usar aqui o login. Aqui eu vou digitar o endereço de e-mail da minha conta. E ele vai me pedir aqui para eu continuar com essa conta do Google. Posso criar um password ou não. Vou usar aqui continuar com o Google. Ele vai me pedir a senha da minha conta do Google, que eu criei para poder acessar. Após logar, nós vamos ter acesso à página principal, onde tem os personagens que a gente pode baixar de forma prática aqui junto à mesa. É uma página um pouco lenta, porque são vários personagens sendo apresentados. Meio pesada. E o personagem que eu vou baixar é esse que está aqui. Ele está, se eu clicar aqui a barra um pouco mais para baixo, vocês vão ver que está aqui o personagem, é o manequim. Tá? Vocês podem pesquisar aqui manequim também. Eu vou selecioná-lo. Ele vai perguntar se eu quero usar esse caractere. Eu vou dizer que sim. O personagem vai aparecer. E eu tenho agora como baixar esse personagem. Só que eu vou baixar ele na condição inanimada, ou seja, sem qualquer animação. Ele vai ter os rigs, a estrutura do personagem, mas ele não vai estar animado. Então, para poder baixá-lo, eu vou clicar em Downloads. Aqui vocês vão definir qual é o formato que vocês querem baixar. Eu vou clicar nessa setinha que está aqui em Format e posso escolher qualquer um desses modelos de extensão que aparecem aqui. Eu vou usar a versão FBX 7.4. Lembrando a vocês que eu estou usando o Blender 3.5.1, tá? Quanto à condição de pose, eu tenho duas formas, a original e a T-Pose. Eu vou baixar nessa condição T-Pose. Vou clicar em Downloads. Ele vai carregar para mim um personagem inanimado e logo carregue, ele vai aparecer aqui no canto inferior esquerdo, pois eu estou usando o Google Chrome, a baixa do arquivo, que tem aproximadamente 33.4 megabytes. O arquivo do personagem acabou de ser baixado, então ele vai se encontrar na página Download, está ele aqui, ele vem no formato FBX, lembrando a vocês. E vamos lá para uma segunda página que eu vou deixar aí embaixo, que é a página para baixar o addon, denominado Artwork Mixamo. Então a gente vai clicar nessa página, veja que tem aqui Get the Addon, vocês vão selecionar e vai baixar aqui no canto inferior esquerdo do Google Chrome, como vocês podem ver, o arquivo zipado para a gente instalar dentro do Blender. Após ser baixado, já temos agora dois arquivos, um do objeto inanimado e outro do objeto que é o addon. Mas eu gostaria também, pessoal, de baixar esse mesmo personagem com a condição animada. Como é que eu faço isso? Aqui em cima, na barra de menus do Mixamo, vocês vão ver que existe uma pasta de animações. Então eu vou selecionar o Animations e ele vai nos levar para uma pasta onde tem várias animações que a gente pode integrar a esse personagem que nós usamos como exemplo para baixar. Se vocês vierem para o final da página aqui, tem uma diversidade de variações de animações que vocês podem integrar o personagem. Mas eu vou buscar uma animação bem básica. Vou escrever aqui na pesquisa a palavra walking, que significa andando. Vou dar o Enter para ele pesquisar e veja que ele já traz para mim animações com a palavra walking aparecendo. Eu vou usar essa aqui, Start Walking. Quando eu seleciono, essa animação vai ser integrada a esse personagem. Eu vou clicar novamente em Downloads. Aqui ele vai permitir que eu também selecione em formato uma das extensões. Eu vou manter a mesma extensão que eu baixei o outro personagem, que é a FBX 7.4. Vou deixá-la assim. Aqui eu vou definir que eu quero o personagem com a pele, tá?
E aqui, frames por segundo, vou deixar em 30, que é aproximadamente aqueles frames iniciais do Blender. Não vou mexer na redução e vou clicar em Downloads. Ele vai preparar para mim o personagem com a animação. E depois que ele preparar, de forma automática, aqui no canto inferior esquerdo vai surgir o personagem com aquela condição que eu solicitei. Vou deixar carregar. Após baixar os 3 exemplos, eu vou voltar lá para o Blender 3D. E vamos começar instalando o addon, que vai permitir a gente fazer o processo de rig. Então vamos vir aqui em Edit, vamos clicar na preferência, selecionar Addons e clicar na opção chamada Install. Vamos até a página onde foram baixados os arquivos, vocês vão ver que está aqui o addon chamado Artwork Mixamo Rig. Vamos selecioná-lo e vamos clicar em Install Addon para ele instalar. Aqui embaixo vai dizer que o addon está sendo instalado. Vai aparecer o addon aqui, nós vamos ativá-lo clicando nessa caixinha que está à esquerda. Vamos clicar na setinha aqui, vocês vão ver a descrição do addon, a localização dele, que ele está na 3D View, na barra oculta que pode ser ativada com a tecla N. Aqui é o local onde ele foi instalado aí junto ao sistema. Quem é o autor, que é a própria Mixamo, a versão 1.11, 1.11. Já com o addon instalado, eu queria lembrar vocês que esses personagens, pessoal, eles não podem ser usados para finalidade comercial, apenas para experimento, ok? Que a gente pode importar agora o primeiro objeto, que é um exemplo animado. Então a gente vem aqui em File, para importar FBX, a gente vai buscar essa opção chamada Import. Vamos selecionar FBX. Vamos lá na pasta onde tem os arquivos. Vocês vão perceber que aqui eu tenho o objeto animado, que é o Start Walking, e tenho o mesmo modelo de forma estática, não animada. Então, para começar, eu vou selecionar o animado e vou importar esse FBX. Após alguns segundos, ele traz o objeto animado, tem aqui o personagem que vocês podem utilizar para qualquer experimento aí junto ao Blender 3D. Aqui vocês vão ver que já existe uma animação na timeline, vocês podem dar o player e o objeto vai se comover aí de forma animada junto à sua área principal, do qual vocês podem utilizar para qualquer efeito. Esse objeto, ele é composto de uma armadura, vocês podem selecionar independentemente, ou então da camada que representa a pele dele. Se vocês quiserem ocultar a armadura dentro da animação, vocês vêm aqui na Outline, na opção chamada Armature, vocês clicam no olhinho, na opção de renda, e aqui vocês vão ter só o personagem aparecendo animado, sem as suas estruturas. Mas eu queria mostrar para vocês aqui a praticidade do uso do rig, que foi baixado junto lá ao site do Mixamo. Então eu vou excluir esse personagem, porque ele já está animado aqui para mim. Então vou dar o X para apagá-lo, vou vir aqui nas armaduras e vou dar o Delete também para que o personagem saia. Vamos então trazer para a nossa área o personagem inanimado. É o mesmo processo, Import, FBX, vamos buscar o personagem sem animação e vamos importá-lo. Está aqui o personagem, sem animação nenhuma junto ao mesmo. Se eu der o play aqui embaixo, perceba que o personagem não tem nada animado. Então aí a gente poderia, com calma e paciência, trabalhar a animação desse objeto usando o addon que baixamos. Como? Vamos usar a tecla N para abrir a barra oculta. Aqui vocês vão encontrar a guia chamada Mixamo. A gente aciona as propriedades do addon. E vamos selecionar aqui na caixa o conta-gotas, ou então vocês podem clicar e selecionar o Armature, está vendo aqui? Eu vou selecionar o conta-gotas e vou clicar no Armature, fica mais fácil. Aqui eu ainda não tenho os rigs prontos para fazer o efeito que eu preciso. Então eu preciso criar o controle de rigs. E o addon vai permitir que eu clique aqui nessa opção chamada Create Control Rig. Clico nela, vou marcar essas opções aqui, que vai permitir a gente controlar os braços, as pernas e a animação em si. Clicando em OK, ele gera para mim um controle de rigs que eu posso animá-los. Como, Luciano, eu posso animar isso? Se vocês selecionarem qualquer rig desse aqui, por exemplo, esse aqui de baixo, que é a perna, ativarem o Move, ou então usarem a tecla de atalho G, vocês podem movimentar a perna do personagem, selecionando o movimento desses rigs para criar animações. Mas como é que eu poderia fazer isso de forma prática? Simples. Eu posso vir aqui na timeline, clicar nessa opção aqui, que é o Auto Key. Ele vai criar chaves automáticas na medida que eu mexo no personagem.
vou movimentar de leve a perna do personagem, ele vai gerar para mim uma chave de movimento de forma automática. Eu quero vir no frame 20 e vou mexer nessa opção aqui, que é a coordenada Z, a setinha azul, para ele fazer esse movimento. Ele já gera para mim, ó, de forma automática o que eu quero que no frame 30 eu vou selecionar o braço, o objeto tem um movimento do braço para baixo. E aqui eu posso utilizar alguns artifícios para fazer esse movimento. E ele já cria para mim um movimento no braço também no frame 31. Aqui no frame 40, eu quero selecionar o rig desse braço esquerdo, vou trazê-lo cá para frente, vou puxar para cima e vou puxar o Z para ele fazer esse movimento. Ele já cria uma chave aqui. Aqui eu vou fazer novamente o movimento na perna, selecionando o rig dela, vou trazê-la para essa forma, ele já cria um movimento. E no frame 80 eu quero selecionar o rig que está aqui no meio do personagem, esse de cor verde, tá, pessoal? E vou usar aqui, por exemplo, a rotação. E vou rotacioná-lo, tendo como base o eixo Z. Então eu seleciono o círculo azul, ó, e movimento o corpo dele para fazer esse movimento. E ele cria aqui a animação. Volto para o frame 1, vamos voltar para Object Mode, tá, pessoal? Se a gente quiser fazer com que as armaturas fiquem ocultas, a gente clica no olhinho e agora dando play, vocês vão ver, ó, que a gente criou um movimento no personagem usando os rigs, de forma bem prática, sem ter um objeto baixado com a forma animada. E aí, com mais tempo, com mais qualidade, vocês podem utilizar esse addon para fazer uma diversidade de animações para que vocês possam testá-los junto aqui à cena. Não sei se com personagens de outros programas vocês vão ter acesso ao rig de forma prática, como nós tivemos aqui com os personagens produzidos pela Mixamo. Fica então essa dica, bom proveito e até um próximo tutorial.